Lucas 2, 41 diz assim: todos os anos os seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, ele quem? Jesus. Quando Jesus completou 12 anos, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Sua mãe já te esqueceu no shopping? É mais ou menos o que aconteceu aqui. Uma vez minha mãe me esqueceu na escola. Meus pais são pastores, eles foram fazer uma visita, e aí a escola fechou, ficou eu e a diretora me consolando, porque eu estava chorando. Na época eu estudava na Amélia Junqueira. Olha como minha mãe, olha a idade que eu tinha. Esqueceram Jesus em Jerusalém. Versículo 44, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam um dia todo, então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram para Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Versículo 51, então foi com eles para Nazaré, e lhes era obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque nós sabemos que quando a Tua palavra é lida, nós podemos ser transformados. Sabemos quando a Tua palavra é pregada, nós podemos ter uma mudança de vida. Fala com a gente nessa noite, em nome de Jesus, amém. Está numa série intitulada Efeito Colateral, Respostas Bíblicas às Demandas da Era Digital. Hoje eu quero falar sobre saturação de orgulho e de informação. Saturação de orgulho e de informação. A era digital também é conhecida como a era da informação. Peter Drucker, um dos que mais pensaram sobre a época que nós estamos vivendo, intitulou esse momento que nós estamos como a era da informação, substituindo o período moderno, aonde o forte foi os maquinários que começaram a produzir coisas em séries. Agora esses maquinários começaram a ser substituídos em muitos sentidos pela era digital, pela facilitação das coisas e pelo aumento de informação. Saturação de orgulho e de informação é o que eu quero falar nessa noite. Como que nós somos bombardeados por informação todo dia, o dia inteiro, é muita coisa chegando ao mesmo tempo na nossa cabeça. É o seu tio ou sua tia mandando bom dia no grupo da família, é o seu patrão mandando numa outra janela uma ameaça para você no WhatsApp, é os seus pais cobrando você alguma coisa que você esqueceu de fazer, é a sua esposa falando que você precisa levar alguma coisa, senão não vai ter almoço hoje. É um monte de coisa, um monte de acesso. Aí você entra nas redes sociais, fotos, são notícias do mundo inteiro, do Brasil, de todos os países. Você está sendo bombardeado o tempo todo com muitas informações, o tempo todo. Até teve um tempo atrás que aqui em Ribeirão Preto eles decidiram por uma lei chamada Cidade Limpa, porque a própria cidade começou a ficar poluída com muita propaganda, com muita coisa. É muito Jequiti aparecendo do nada na tela, assim, é muita coisa errada, é muita informação. Dá uma raiva quando estou vendo Chaves, aparece Jequiti ali, eu não sei para que aquilo ali. Mas você está exposto a isso, essas informações. Se você não tomar cuidado, você fica louco. Muitas das razões que nós hoje somos muito ansiosos é por causa desse turbilhão de informação. Aliás, a revista super interessante lançou agora sua última edição falando sobre ansiedade, é um mal do século. Nós vamos falar ainda sobre isso nessa série de mensagens. Algumas
características da era digital, ou como eu quero chamar hoje, da era da informação. Primeiro, o aprendizado contínuo se torna imprescindível. Hoje é valorizado quem tem informação, quem sabe fazer algo, e o tempo todo você tem que estar aprendendo algo, o tempo todo você precisa melhorar. Antigamente a mãe falava assim: se você quer ser alguém, faz faculdade. Hoje você faz faculdade, você é mais um. Hoje você faz faculdade, você não é alguém, você é ninguém. Olha como muda. Então, está na época da informação, nós precisamos fazer faculdade, temos que fazer uma pós-graduação, uma especialização, um mestrado, um doutorado, e aí a gente morre. Porque basicamente é isso, a gente vai passar a vida inteira adquirindo informações, professores, TCC, normas da BNT. Para quê? Não era melhor fazer o artigo no bloco de notas do celular? Normas da BNT, coisa que você tem que decorar, espaçamento 1,5, Times New Roman, tantas coisas. É muita informação nessa cabecinha de meu Deus aí sua. Então a gente começa a ficar louco. Outra característica da era da informação é que a vantagem hoje não está em quem sabe, mas está em quem sabe usar o que sabe. Tem muita gente que sabe um monte de coisa, mas não usa para nada. E conhecimento real é conhecimento aplicado. Então nós vivemos, olha que paradoxo, ao mesmo tempo que a gente vive numa era de informação, a gente vive numa era de pragmatismo. Tudo que a gente sabe tem que ser prático, tem que ser usual, tem que ser colocado ali. Não adianta você aprender alguma coisa, fazer uma especialização e chegar lá na tua empresa, você não usa para nada. Já aconteceu isso com você? Vai lá, estuda um negócio um tempão, entroncamento oblíquo à direita. Coisas que você aprende na escola, de carro, um monte de informações, mas que às vezes parece que a gente não usa para nada. Outra característica da era da informação é que o poder está na mão daqueles que têm conhecimento. Por muito tempo, o poder estava na mão daqueles que sabiam fazer algo, manualmente falando. Então, quem fazia ou oferecia mão de obra era a pessoa. Se a pessoa tinha as mãos calejadas, era um cidadão honesto, era uma pessoa trabalhadora. Hoje, muitas vezes, não é assim, você não precisa nem executar algo, mas você, quando tem o conhecimento e sabe trabalhar com a era digital, você acaba tendo autoridade e as pessoas vão valorizar você por isso. E a era da informação, ela está sendo então uma mudança para nós drástica, e a gente tem a impressão que a gente aprende algo, só que a gente parece que já o que a gente aprendeu já não é mais o que precisa, porque muitas vezes o que deu certo lá atrás já não dá mais certo hoje. É tipo quando você aprendeu a digitar, sei lá, no Excel. Agora já saiu um monte de ferramentas novas, tudo que você sabe sempre tem uma atualização, então você tem que estar correndo atrás. Aí a impressão que dá é que você nunca está bom. E aí a gente vai ficando nesse ciclo vicioso e de muita cobrança para nós. Nós temos que estar o tempo todo aprendendo. Você vê, vai chegar um momento, o Lucas estava falando isso para mim, que as pessoas vão entrar na internet muito mais para aprender algo do que simplesmente para ficar não fazendo nada. Você já fez algum curso online? Eu não sei se você já fez isso, mas hoje é impressionante o número de cursos online. Você pode aprender uma série de coisas e você não vai usar para nada às vezes também. Mas você vai fazer o curso online porque você está com tempo e dinheiro. E a criatividade também é uma grande característica na era da informação. Porque, paradoxalmente também, a era da informação, ela parece que todo mundo sabe de algo, mas saber o que todo mundo sabe não é o suficiente. Você tem que pegar o que todo mundo sabe e usar de um jeito diferente, é a criatividade. Aí você já está pensando, nossa, eu não sou um cara criativo. A professora sempre pedia na escola para eu fazer desenho livre, eu desenhava minha casa, meu pai, minha mãe e meu cachorro. Hoje, quem é criativo tem cursos para você ser criativo. É essa demanda, nós temos que estar o tempo todo aprendendo. E eu quero refletir com você hoje como que essa saturação de informação pode provocar também uma saturação de orgulho para nós. Olha, você pode fazer cursos online, você pode aprender coisas sentado ouvindo pessoas, você pode frequentar vários lugares, mas tem um lugar que você nunca pode deixar de frequentar para continuar aprendendo, que é a igreja. Preste atenção nisso, esse texto que nós lemos aqui em Lucas 2, vai contar a respeito de algo que a família judaica, israelita, tinha por costume todos os anos. Quando chegava a época da Páscoa, que era uma festa que eles celebravam quando Deus libertou o povo hebreu do Egito, todas as famílias que não moravam em Jerusalém iam até Jerusalém
para poder participar dessa cerimônia, desse rito religioso. Então eles pegavam toda a família, faziam uma caravana e ia para lá. Jesus todo ano, ele ia com José, ele ia com Maria para essa caravana. Teve um dia, um episódio que eles foram para Jerusalém, só que como eles andavam em muitas pessoas, eles foram embora e acharam que Jesus estava vindo. Jesus tinha 12 anos. 12 anos. Então eles estão lá, aí eles percebem que de repente, cadê Jesus? É seu pai te esquecendo no shopping. Cadê o menino? Cadê a menina? E aí eles voltaram, a Bíblia fala que eles demoraram 3 dias para encontrar Jesus. 3 dias. Imagina você 3 dias procurando o seu filho, ou procurando alguém que você sabe que está desaparecido. Deve ter sido muito agonizante. E onde Jesus estava? Na igreja. Porque se você quer encontrar Jesus, o primeiro lugar que você precisa procurar ele é na igreja. Você pode estar aprendendo coisas em vários lugares. Você pode estar aprendendo sobre administração na faculdade, ótimo. Você pode estar aprendendo inglês na Wizard, ótimo, fiz propaganda de graça. Você pode estar aprendendo, futebol em uma escola de futebol. Mas se você quer aprender sobre Jesus e você quer encontrar Jesus, você precisa estar na igreja. Então Jesus estava no templo e os pais dele chegaram lá e encontraram ele. Como que é importante nós não deixarmos de termos a cultura de estarmos na igreja. Como que é importante? Sabe, deixa eu falar algo para você, o aluno que mais aprende é o que mais vai na aula, que mais ouve o professor, que mais assimila o conteúdo e ele consegue ali realmente ter uma mudança na sua maneira de pensar por causa da frequência, por causa da continuidade. Muitas vezes a gente começa na igreja, mas a gente para, a gente desiste, a gente vai um dia, falta 10, a gente vai um dia, falta 10. O meu convite para você, seja frequente. Talvez você está procurando Jesus, talvez você está procurando uma mudança na sua vida. Deixa eu falar algo para você, o primeiro lugar que você precisa procurar e você vai encontrar Jesus é na igreja. Ele estava lá no templo, os pais dele acharam ele lá. Sabe, tem muitas pessoas, e existe um paradigma na igreja, que é o seguinte: não pode deixar os jovens estudarem da igreja, porque se os jovens da igreja estudarem, eles vão se afastar de Deus. Talvez é um absurdo você estar ouvindo isso, mas eu ouvi isso muitas vezes na minha vida, e ainda existe esse pensamento em muitos lugares. Tem igrejas que falam assim, não, os jovens não podem estudar teologia, porque eles vão se afastar de Deus. Eu falo, meu Deus, mas você estuda sobre Deus, você se aproxima de Deus. Às vezes tem gente que chega, ontem mesmo estava conversando com a Letícia, ela falou, Pedro, eu quero fazer psicologia, o que você acha? Eu falei, vai, eu acho demais. Se você quer fazer alguma coisa, você tem que estudar. E às vezes a pessoa fala assim, não, mas quando essa pessoa entrar na faculdade, ela vai se afastar de Deus, porque na faculdade acontece um monte de coisa que afasta as pessoas de Deus. Eu digo para você, o problema não é começar a frequentar a faculdade. O problema é, ao começar a frequentar a faculdade, parar de frequentar a igreja. Jesus estava no templo, Jesus ia na sinagoga, que era um outro lugar que os judeus se reuniam naquela época para estudar sobre a palavra. O problema não é você começar a estudar sobre algo, o problema ao começar a estudar sobre algo, você simplesmente parar de ler a Bíblia, simplesmente parar de falar com Deus. Então não tem nenhum problema, você pode estudar tudo o que você quiser, ler tudo o que você quiser, todos os pensadores, cristãos, não cristãos, contra cristãos, odeiam cristãos, você pode ler tudo, não é um problema isso para você, desde que você continue estando dentro da casa de Deus. Os pais de Jesus chegaram lá e falaram, por que você está aqui? Aí ele fala assim, vocês deveriam saber, eu estou na casa do meu pai. Eu não sei se você já casou, quem aqui já é casado? Levanta a mão. Quando você casar, você vai querer continuar indo na casa da sua mãe. Primeiro, porque ela cozinha melhor que a sua esposa. Não, mas não é numa questão dela ser melhor, é que ela faz isso há mais tempo. Você vai querer continuar indo na casa da sua mãe, porque quando você come lá, você come de graça, na tua casa você come o que você comprou. Você vai querer continuar indo na casa do seu pai, porque chegar na casa do seu pai, você abre a geladeira, come o que tem e ainda faz uma marmita e leva para casa. Quando eu casei, a minha mãe, eu acho que ela pensou que eu estava morrendo de fome. A gente casou, ela ia no supermercado e falava, Pedro, aqui ó, comprou um pacote de arroz para você. Eu falei, mãe,
Eu tenho que comer. Ó, Pedro, eu fui no supermercado, tá aqui, ó, comprei um sabão em pó para você. Fala, mãe, minha roupa tá fedida, o que está acontecendo? Mas é um medo ali, né? Depois, agora ela não compra mais nada para mim também, coitada, mas tudo bem. Mas assim, quando você entende que aquela pessoa é o seu pai, aquela pessoa é sua mãe, você não para de frequentar a casa deles porque você ama estar com eles. Jesus falou, eu estou na casa do meu pai. Quando você vem nesse lugar e entende que você é filho e filha de Deus, você não vai parar de vir aqui. Porque aqui é a casa do seu pai. Aqui é o lugar onde os filhos de Deus se encontram para falar com o pai que está nos céus. A primeira coisa que eu tenho para dizer é essa: Jesus está na igreja, Jesus está no templo. Obviamente que ele não está somente aqui, mas esse é um dos lugares aonde ele mais se faz presente para falar com a gente, para ensinar as coisas para a gente. Inclusive, quando José e Maria chegam lá no templo, a Bíblia fala, e olha, o versículo 46 é um negócio assim, é absurdo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres. Sabe, quem são esses mestres? São os caras mais inteligentes do judaísmo da época de Jesus. Eram os caras que sabiam tudo. Sabe aquele profissional que você admira, aquela pessoa da sua área que você sabe que é um mestre, que você tem que se sentar ali para ouvir aquela pessoa. Jesus estava sentado. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus encarnado, com um propósito de viver aqui nessa terra, morrer numa cruz e ressuscitar para nos levar de volta para perto de Deus. Jesus, Deus, ele está ali sentado, e isso aqui é muito legal, porque ele estava entre os mestres. A era da informação é uma era que vai exigir que você se sente entre mestres, para que você aprenda com as pessoas. Deixa eu falar algo para você, não tem como nós não sermos influenciados por pessoas, mas nós podemos escolher quem vai nos influenciar. Você escolhe quem vai ser uma influência na sua vida, você escolhe quem vai poder dizer algo e você tomar aquilo como um princípio e praticar. Sentar entre os mestres é uma das coisas que todos nós temos que fazer. Jesus tinha 12 anos, ele estava sentado ali e a Bíblia vai dizer que ele estava ouvindo. Então, quem são as pessoas que você ouve hoje? Quem toma mais o seu tempo no YouTube? Felipe Neto? Whindersson Nunes? How to Get Away with Your Mother? Olha. Sweets? Quem toma o seu tempo? Preste atenção, eu estou falando de influência. Quem te influencia mais? Porque antigamente a gente era influenciado pelos nossos pais, pelos professores que estavam perto da gente. Mas hoje você pode estar sentado aqui nem ouvindo o que eu estou falando, para chegar na sua casa e ouvir o cara que você gosta. Quem te influencia? Porque as pessoas influenciam você. Você pensa hoje do jeito que você pensa porque um dia mestres ensinaram algo para você, influenciaram você. E eu quero dizer para você que é importantíssimo você ter consciência de quem influencia você. Eu tenho 4, 5 homens que me influenciam assim profundamente. Quando as pessoas vêm perguntar para mim, Pedro, o que você lê, quem que você gosta, eu não tenho problema em falar. Eu sei falar quem me influencia. Às vezes eu estou conversando com a pessoa e falo, cara, tudo que eu penso, se você quer entender, vai ler fulano, ciclano e beltrano, porque esses caras são quem me influenciam. Lê Timothy Keller, lê John Stott, lê Martin Lloyd Jones, são teólogos que me influenciam, eu penso como eles. Agora, eu tenho outras pessoas que me influenciam em outras áreas, eu tenho pessoas que me influenciam em como ter hoje, como proporcionar uma igreja contextualizada, e tantas outras coisas. Tem pessoas que me influenciam na minha maneira de me relacionar com a minha esposa, pessoas que me influenciam para me ensinar a ser um filho, pessoas que me ensinam para eu ser organizado. Você escolhe quem te influencia. Você tem que se sentar entre os mestres. Preste atenção, se você não sabe falar de bate-pronto quem são as pessoas que te influenciam, provavelmente você não está influenciando ninguém. Quem te influencia? Essa é a pergunta. O mais espiritual, Jesus, a palavra, o Facebook às vezes, as fake news. Quem te influencia? Então Jesus estava ali sentado entre os mestres, ouvindo. Quem são as pessoas que falam coisas e você ouve? Deixa eu te falar uma frase aqui que eu aprendi com o Craig Groeschel, que é um pastor americano. Me mostre os seus amigos e eu lhe mostrarei o seu futuro.
Forte. Mostra para mim com quem você anda, e eu te direi quem tu és. Mas é verdade, alguém já disse que a gente se torna aquilo que as 5 pessoas que a gente mais convive são. Já ouviu essa expressão? Você se torna as 5 pessoas mais próximas de você. Por isso, você tem que estar sentado entre os mestres. Isso não quer dizer que você não vai conversar mais com gente que fala, porque daqui a pouco eu vou mostrar para você que não é assim. Eu dispenso pessoas que eu acho que não me ensinam, porque todo mundo tem algo para nos ensinar. Todo mundo. Mas ainda assim é importante você escolher os seus mestres. E Jesus estava ali entre os mestres, mas o que mais me choca nesse versículo é que a Bíblia vai dizer que ele estava sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Preste atenção, você tem Jesus, 12 anos, Deus encarnado. Jesus, ele é uma pessoa, mas ele tem 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana. A Bíblia fala que ele abriu mão da sua glória, e ele abriu mão dos seus atributos divinos, mas ele não perdeu, mas ele deixou em alguma medida de usá-los aqui, para se tornar como um ser humano real, de carne e osso. Ele teve que aprender, ele cresceu. A Bíblia vai terminar dizendo que ele cresceu em estatura, coisas que alguns aqui não conseguiram conquistar na vida. Inclusive eu, que não passei de 1,70 m. Mas a Bíblia fala que ele se sentou ali e ele estava ouvindo. Espera aí, na era da informação, o que as pessoas menos querem fazer é ouvir. Cara, como é difícil você conversar com alguém hoje. Você está conversando com a pessoa e você está vendo e você sabe que ela não está te ouvindo. Você sabe, está no olho dela. O olho dela está falando assim, nossa, eu tinha que ter comprado presunto. E você lá falando, e ela olhando assim, dá vontade de você falar assim, criatura. E quando você está falando com a pessoa, ela vai lá e pega o celular. A minha vontade é pegar e enfiar na boca assim, ó. As pessoas não querem ouvir mais. Gente, eu converso com gente todo dia. Todo dia. No mínimo eu converso com uma pessoa, em uma conversa de 1 hora, sentado, olho no olho. Isso faz parte da minha vocação. Eu sei quando eu estou conversando com alguém que não me ouve. Eu sei quando eu estou conversando com uma pessoa que não está muito interessada no que eu estou dizendo. Coisas que você também sabe, a gente aprende isso. E parece que na era digital, como tudo é muito rápido, se você demora 2 minutos para articular o seu pensamento, a pessoa fala, pelo amor de Deus, onde esse cara vai chegar, meu? Não tem paciência, você tem coceira. E o cara está falando, e quando o cara está falando, isso já aconteceu com você, o cara está falando, aí você vai falar junto, prevendo o final da frase e você erra. Não dá uma vergonha? O cara está falando, aí você fala, por causa disso. Ele, não. Aí nesse momento você pensa, eu sou muito burro, velho. Mas me cala minha boca agora. Dá muita raiva isso, a pessoa ela quer prever, porque ela parece que ela quer tirar de você. A gente não ouve. Gente, você não tem noção o desafio que é pregar hoje. Pregar em 2019, para as pessoas, é um negócio assim, eu estudo isso todo dia. Eu preciso mudar a minha maneira de me comunicar para que vocês consigam me ouvir, porque talvez você possa estar aqui, mas não está entendendo o que eu estou falando. Então eu tenho que ir mudando a minha linguagem o tempo todo, falando de coisas para ver se você consegue me ouvir. Então fica essa briga, essa tentativa. Será que você é aquele tipo de pessoa que não ouve ninguém? Jesus, 12 anos, ele estava ouvindo. Ou você, quando você não quer ouvir alguém, é porque no fundo você pensa que você não tem o que aprender com aquela pessoa. Quando você não quer ouvir alguém, é porque no fundo você não se importa com o que ela tem para dizer para você. E isso vai mostrando para nós o nosso orgulho. Isso vai mostrando para nós um dos efeitos colaterais da era da informação, é o orgulho que salta dentro do nosso coração, onde a gente pensa que a gente já não tem mais nada para aprender com as pessoas, porque a gente leu na Wikipédia. Aí eu já li. Os caras estão falando, eu já sei. Se a professora está falando aí. Agora a Apple lançou aquele fone que não tem mais o quê? O fio já está... Tem pessoas que não vê a hora de lançar o fone invisível. Porque aí na aula o professor vai estar falando, ela vai pôr, ninguém vai ver, ela vai ficar assim, ó.
mas ela vai estar ouvindo outra coisa, ela vai estar ouvindo música, seriado. Por quê? Porque a gente não tem paciência mais de ouvir as pessoas. Velho, então, ninguém quer ouvir velho mais. Esse velho aí, ó, não tem nem Instagram, quer falar o quê? Que mundo você vive, meu? Fica mandando essa corrente no WhatsApp, tá amarrado esse negócio. Eu não quero ouvir as pessoas, mas Jesus ouvia. Se Jesus ouvia, quem somos nós para não ouvir o que as pessoas têm para dizer? Mas ele não apenas ouvia, ele fazia perguntas. Porque quem se interessa pelos outros faz perguntas. Às vezes, eu e a Suzana, a gente até brinca, que é o jogo das perguntas. Eu invento uns games assim, eu falo assim, amor, fala 3 características que você não gosta em mim. E aí dá uma raiva quando eu falo e aí ela não responde perguntando, que é ruim, porque quando alguém pergunta algo para você é muito legal, não é? É muito legal quando a pessoa fala assim, me conta mais sobre isso, quero entender. Jesus estava fazendo ali perguntas, ele estava se relacionando com as pessoas. O segredo da vida não está em dar respostas, mas em fazer perguntas corretas. Se você aprender a fazer perguntas, você vai chegar em lugares muito longe. Porque todo mundo tem algo valioso para oferecer para você. A maneira é como que você vai extrair isso. Essa semana que passou agora, eu estava sentado conversando com um pastor aqui de Ribeirão, e ele não é de Ribeirão. Ele está aqui faz mais ou menos uns 6, 7 anos. Eu sentado ali com ele contando para mim que ele era de São Paulo, eu olhei bem para ele e falei assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que veio de fora, de outra cultura, o que mais marcou você na cultura de Ribeirão Preto? Esse é um tipo de pergunta que é muito difícil eu saber a resposta, porque eu sou da cidade. E quando você está muito imerso numa cultura, é difícil você assimilar ela. Mas quando vem alguém de fora e te fala, você começa a ver mais sentido na cultura de você. Eu estou dando só um exemplo. Quem está comigo? Jesus estava fazendo essas perguntas. Vamos continuar aqui. A Bíblia vai dizer que todos estavam maravilhados com o entendimento e as respostas de Jesus, porque também começaram a fazer perguntas. Porque quando você pergunta coisas para as pessoas também vão fazer perguntas para você. Aqueles líderes, pessoas de alto nível, eram os master coachinhos daquela época. Eles estavam maravilhados com Jesus. O que Jesus estava falando, eles falaram, nossa, isso é demais. Só que Jesus tinha 12 anos. Jesus tinha 12 anos e eles estavam falando, nossa, que sabedoria, que conhecimento. Por quê? Porque você pode ser um mestre em alguma coisa nesse mundo. Você pode ser um doutor, um PhD em algum assunto. Mas diante de Jesus, você é apenas um aprendiz. Você pode saber muito da sua área. Você pode ser a pessoa que mais sabe da sua área no mundo. Mas diante de Jesus, você é apenas um aprendiz. Porque o verdadeiro tesouro de conhecimento e sabedoria está em Jesus Cristo de Nazaré. Aqueles mestres ficaram impressionados. Porque ali diante deles estava alguém maior do que Adão. Ali diante deles estava alguém maior do que Abraão. Ali diante deles estava alguém maior do que Moisés. Ali diante deles estava alguém maior do que Eliseu. Ali diante deles estava o Deus encarnado. E quando você se chega diante de Jesus, você vai entender que aquilo que nós podemos aprender na era da informação de mais profundo, não são coisas que mestres humanos têm para nos ensinar, embora elas sejam importantíssimas. Mas a coisa mais importante que você pode aprender nessa vida é quem é Jesus e o que Ele fez por você. Quando Paulo vai escrever lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, ele vai dizer o seguinte: Deus usou de maneiras loucas para revelar a sua vontade nesse mundo, para confundir os sábios, para confundir os eruditos. Ele pegou as coisas que todo mundo desprezava e revelou ali a profundidade da obra dele. E aí Paulo vai dizer, aonde está o sábio? Aonde está o erudito? Ele vai dizer o seguinte: os judeus, eles pedem sinais. Os gregos, assim como nós na era da informação, querem conhecimento.
mas nós pregamos Cristo e esse crucificado, a razão da sabedoria e do conhecimento mais profundo que existe. Na era da informação, o que você pode saber de mais precioso é que, primeiro, Jesus Cristo entrou na história do tempo para mudar a sua vida. Ele morreu por você numa cruz. Por causa dos seus pecados, você não podia se aproximar de Deus, mas Deus se aproximou de você. Ele veio de uma maneira que ninguém imaginava. Ele veio de uma maneira simples. Ele nasceu num lugar pobre. Ele fez parte de uma família pobre. Ele fazia parte de um povo que era subjugado por um povo mais poderoso. Ele foi crucificado, ele morreu, mas quando todo mundo achou que tinha acabado, no terceiro dia, ele ressuscitou para nos dar a vida eterna. Se você descobrir isso, meu amigo, você descobriu a coisa mais profunda que nós podemos aprender na era da informação. E é interessante que entender sobre Jesus não é algo que nós conquistamos por esforço, porque conhecimento conquistado por esforço gera orgulho. E o meu título hoje é saturação de informação de orgulho. Conhecimento, quando você estudou muito, você não quer nem contar. Não vou falar para os caras não, meu. Eu fiquei 10 horas lendo aquele livro ali, para pegar essa meia dúzia de frases que mudou minha vida. Você vou postar no Face? Isso aqui é só para mim. Já reparou que aquilo que é muito precioso, que você demorou, a nossa tendência é não contar. Se talvez você sabe o caminho da tua empresa para se tornar um dos melhores funcionários, você faz questão de não contar para ninguém essa informação. Tem gente que ensina até errado, faz isso que o chefe gosta. No outro dia o cara foi mandado embora. Aquilo que muitas vezes é valioso, a gente não quer compartilhar. Mas os seguidores de Jesus entendem que aquilo que é de mais valioso não é algo que a gente se esforça para aprender, mas é algo que foi revelado para nós. Deixa eu falar algo para você, ninguém foi salvo porque ficou ralando aqui para tentar entender sobre Jesus, não. As pessoas que se encontraram com Jesus, ouviram a voz dele, sem muitas vezes elas se esforçarem para isso, Jesus se revelou, e por isso a gente não pode ter orgulho de conhecer sobre Jesus. E eu quero dizer para você, o segredo para você não ser orgulhoso por aquilo que você sabe, é entender que o centro do conhecimento da tua vida não é algo que você conquistou, mas é algo que foi revelado para você. Eu não sei, eu não creio em Jesus porque eu ralei para isso, eu creio em Jesus porque Ele apareceu para mim. Para a gente terminar, a Bíblia vai dizer que eles ficaram maravilhados. Os pais então viram eles ali e falaram: filho, nós estávamos te procurando. E ele volta com José e com Maria para a cidade deles, deixam Jerusalém. E o versículo 51 vai dizer o seguinte: então foi com eles para Nazaré, e ele lhes era obediente. Ou, como diz uma outra linguagem, ele era submisso. Eu preciso parar aqui para você entender isso. Jesus, possuidor do conhecimento, a própria palavra de Deus, obedecia os seus pais, era submisso a eles. Provavelmente naquele momento ali, Jesus com 12 anos, embora José deva ter participado da formação dele, provavelmente Jesus já sabia talvez até mais do que José. Mas ainda assim ele continuava obediente, submisso, coisa que falta hoje na era da informação, porque pessoas que têm conhecimento se tornam arrogantes hoje, se tornam orgulhosas, e elas não querem ouvir ninguém, e principalmente aqueles que elas julgam que sabem menos do que elas. Você tem esse problema hoje nas empresas. O jovem, ele entra, ele aprende a fazer o café da empresa, ele já acha que ele sabe mais do que todo mundo ali. Aí se vem alguém mais velho tentar ensinar para ele, não, eu já sei. Aonde estão aqueles que mesmo conhecendo e sabendo sobre muitas coisas, continuam submissos e obedientes? Aonde estão aqueles que querem aprender com os outros? São aqueles que entenderam que aquilo que eles sabem de mais importante, eles não conquistaram, mas foi revelado para eles. Abaixa a bola. Nós precisamos abaixar. Cara, não é porque você leu meia dúzia de livros que você é melhor do que os outros. Não é porque você tem uma formação superior que você... Não é porque você sabe muito da empresa.
Porque humildade, preste atenção nisso que eu vou dizer agora. Humildade não é você fingir que você não sabe mais do que determinada pessoa. Porque muitas vezes a gente sabe mais mesmo do que as pessoas. Humildade não é você fingir que você não sabe mais do que outra pessoa, mas é você não achar que você é melhor por saber mais do que aquela pessoa. Deu para entender? É você não se elevar por aquilo que você sabe na era da informação, mas é você entender: o que eu sei de mais precioso, eu não lutei para conquistar, mas Deus revelou para mim. Vamos ficar em pé aí onde você está? Tem uma frase do Agostinho, foi um filósofo, um teólogo do século IV. Ele diz o seguinte, presta atenção nessa frase: eu já li Sócrates, Platão e Aristóteles, mas em nenhum deles eu li: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Você pode já ter aprendido muito, você pode ser o cara que mais tem informação, você pode ser a pessoa mais conectada desse mundo, mas nenhum mestre pode fazer por você aquilo que só Jesus pode fazer. Porque Jesus, ele não veio simplesmente para ser uma influência para você, ele veio para ser o seu Salvador. Você pode ter muitos influenciadores, mas você só vai ter um Salvador. Você pode ter muitos mestres, mas você só vai ter um Senhor. Você pode ter muitos amigos, você pode ter muitas faculdades e graduações, mas você só tem um Deus. E a Bíblia vai dizer que Jesus crescia em estatura, em graça e em conhecimento diante de Deus, diante dos homens. Como usar o seu conhecimento? Usando ele para abençoar as pessoas. Tudo que você lutou muito para aprender, dê de graça para abençoar as pessoas. Tudo que você ralou muito para entender, fale sem cobrar nada para as pessoas. O John Wesley, o fundador do movimento metodista, tem uma frase que ele diz assim: é melhor 1 grama de amor do que 1 quilo de conhecimento. Tem pessoas que sabem muito, mas o que elas sabem não serve para transformar pessoas. Eu espero que você saiba muito e que você use tudo que você sabe para abençoar e mudar a vida das pessoas. Eu espero que você pegue o que você aprendeu e compartilhe para que as pessoas mudem de vida. E eu espero que você compartilhe quem mudou a sua vida. A informação que as pessoas mais precisam ouvir é que Jesus tem uma vida nova para elas. A informação que eu tenho para você nessa noite: Jesus tem uma vida nova para você.